Olá! E nesse vídeo eu vou ensinar a fazer lençol de berço. Eu vou explicar aqui primeiro com uma folha de sulfite que fica mais fácil, só a questão do corte, porque como é muito grande não aparece direito no vídeo. Então eu vou dar uma explicada aqui. E se você ainda não viu os vídeos do enxoval de berço, dá uma passadinha lá. No primeiro vídeo que eu falo sobre as espumas, no finalzinho eu explico a importância de lavar os tecidos, dessa questão do pré-encolhimento. Se você ainda não viu, vai lá, porque foi feito isso com o percal que eu estou usando. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês como que corta o tecido. O percal vem normalmente com 2,50 de largura. E para fazer o lençol de berço, o que eu vou precisar? Eu compro normalmente de 2,20 a 2,30. Por quê? Como eu disse, eu vou lavar esse tecido, ele pode ter um encolhimento, então não quero perder nada. Então eu prefiro comprar com uma sobrinha do que acabar tendo algum tipo de problema depois. Para essa primeira parte, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui os meus 2,30 m, que eu vou cortar 1,80 m. Antes, deixa eu falar uma coisa. Normalmente o percal, como ele é bem largo, ele vem assim, ó, dobrado. Ele vem dobrado. E você pode medir ele desta forma, dobrado mesmo. Então, eu tenho 2,30 m, eu vou cortar aqui 1,80 m e corto o tecido, beleza? Então, aqui eu tenho 1,80 m pela largura total do tecido, que é 2,5 m. Eu vou medir daqui do canto até aqui 1,20 m e vou cortar o excedente. Depois, eu vou dividir ao meio. Eu vou fazer aqui para vocês verem. Eu vou dividir ao meio e eu vou ter aqui o meu lençol de baixo e aqui o lençol de cima. E para fazer esse lençol de cima, o que eu vou fazer? Eu vou contar 1,45 m, lembrando que eu tenho 1,80 por 1,20. Eu vou cortar 1,45 m e vai sobrar uma tira, né? Eu cortei, vou cortar novamente aqui para vocês verem. Então, eu tenho aqui 1,45 m por 1,20 m, que vai ser o lençol de cima. E essa parte aqui, para esse modelo que eu tô fazendo, eu vou cortar 32 centímetros e acertar pela mesma largura, porque esta parte vai ser a vira do lençol de cima. Então, ele vai ficar desta forma. Eu não vou fazer aquele lençol que é inteiro, que tem gente que fala que tem vira e dobra e fica do avesso e fica aquela coisa horrorosa. Não é isso. Eu vou dividir para poder fazer a vira, que eu vou explicar isso no próprio lençol para vocês. Então, vamos recapitulando. Eu tenho 1,80 m por 1,20 m, eu cortei 1,45 m, sobrou essa parte aqui que eu vou tirar 32 centímetros, vai sobrar só um restinho, que vai ser a vira do meu lençol de cima. E aqui é o lençol de baixo, esse aqui tá certinho, é 1,20 por 1,80, que eu vou dobrar desta forma e desta forma. E vou medir 22 centímetros daqui, 22 aqui, e vou fazer um quadrado. Eu vou cortar aqui para vocês verem, mas eu também vou mostrar no lençol para vocês verem, tá? Que vai ficar desta forma. Então, eu medi 22, 22 e ficou assim. Este é o lençol de baixo. Por que ele tem essas quinas aqui cortadas? Que é para fazer o cantinho aqui, para poder fazer o lençol de elástico. O tecido era 2,20 ou 2,30 e eu tinha separado um pedaço quando eu cortei 1,80. Então, volta para aquele pedaço. Eu vou cortar ele com 33 centímetros de altura por 90 de largura. E vou precisar de mais um pedacinho de tecido do mesmo, tá? Pode ser do mesmo, pode ser de outro tecido, de 33 também de altura, por 18 de largura, que vai ser um retângulozinho, que eu vou colocar de detalhe aqui nesta fronha, tá? É importante vocês fazerem isso, mesmo sendo tudo do mesmo tecido. Neste jogo de lençol, eu vou usar o mesmo tecido. Eu vou colocar apenas uma faixinha decorativa de uma outra cor, inclusive de outro lençol que eu fiz. Mas é basicamente isso. 90 por 33 e mais uma tirinha de 33 por 18.
Vamos começar pela fronha. E aqui eu tenho 90 por 33. Aquele outro pedacinho que eu disse, de 18 de largura por 33 também. Gente, esse percal, eu tô usando o percal 180 fios, ele veio com um desenho ao contrário, tá? Ele veio de lado e eu tô usando de lado mesmo. E pra fazer esse detalhe aqui da fronha, vocês vão entender, eu cortei ao contrário. Eu poderia ter feito igual? Poderia, mas eu quis fazer ao contrário o desenho pra ficar... dar uma brincada aqui, que eu acho que fica mais interessante. E eu vou fazer um detalhe aqui com um pedacinho de um outro percal, no chevron cinza, que inclusive eu já fiz um lençol nesse chevron cinza com detalhe deste listradinho rosa, que eu cortei com 5 de largura, que eu vou aplicar aqui. Eu vou colocar aqui bem no cantinho e vou costurar assim por cima mesmo, desta forma. Lembrando, pessoal, que esse detalhe é totalmente opcional. Só que eu poderia estar fazendo branco, poderia estar fazendo, não dessa forma, mas ele dobradinho, como se fosse um viés, sabe? Aqui, do mesmo tecido, ou não colocar nada, fazendo direto. É que realmente você enriquece o seu enxoval, o seu lençol com esses detalhes. O que que eu fiz aqui? Eu já costurei aqui, meio pezinho de máquina, tá? Aqui no cantinho. E aqui eu passei dobrando 1 centímetro e eu vou fazer uma costura bem aqui no cantinho. E aqui está já costurado. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer um bordadinho bem aqui, entre o tecido cinza e o rosa. Bem nesse cantinho aqui onde eu coloquei o calcador, tá vendo? Deixa eu colocar mais pra cá. Bem aqui. Isso também, gente, é opcional. Mas se a sua máquina tem o recurso de fazer um bordado, é bem legal. A minha é uma Janome, usando este aqui, o 89. Que eu vou fazer, como eu disse, bem rente aqui. Então... E lembrando que eu tô fazendo com a configuração que tá na minha máquina. Eu não aumentei nem diminuí o ponto, tá? E olha que gracinha, fiz com a linha cinza, olha como destaca, bem bonitinho, né? O que que eu vou fazer? Agora eu vou prender esta parte aqui, nessa minha tira aqui de 90 centímetros. E vou costurar aqui um pezinho de máquina normal, tá? Certinho aqui. Agora com a minha costura pronta, lembra? Prendi aqui, eu vou abrir assim. Aí eu vou pegar este tecido, essa parte aqui comprida da fronha, e vou dobrar desta forma. Dobra várias vezes, bem direitinho. Quando chegar aqui, dobrei tudo, né? Eu vou pegar esta parte, que é essa daqui, tá? Essa pequenininha aqui que eu prendi, e vou dobrar aqui. E vou costurar desta forma, assim. Gente, vai dar certo, não se assustem, vai dar certo. Você simplesmente vai passar um pezinho de máquina aqui, prendendo esta parte aqui menor e todo o tecido lá dentro. E ficou assim, um ganudinho, né, gente, com tecido. E o que que eu vou fazer? Agora que tá tudo pronto, eu vou puxar. Eu vou puxar esse tecido que ficou lá dentro. Desta forma. Puxem com cuidado. E pronto. E olha o que eu tenho. Eu tenho a aba da minha fronha com acabamento perfeito. Toda a costura ficou pro lado de dentro. Aqui dentro, tá vendo? Aqui eu não tenho nada. E olha que graça que ficou a vira aqui da minha fronha. Bacana, né? E tá aqui ele passadinho. E agora eu vou ensinar a dobra aqui, o jeito de costurar. O que que eu vou fazer? Aqui tá do lado direito, tá? Eu vou virar aqui do lado do avesso. E vou marcar aqui
40 centímetros daqui desse canto até a ponta aqui da minha vira da fronha. E o que sobrou, eu jogo pra cá, por cima. E aqui eu já adiantei, eu peguei 3 centímetros, passei e dobrei de novo pra fazer uma bainha, tá? Então eu vou costurar primeiro essa parte aqui. Já fiz a costura e recapitulando, eu vou dobrar 40 centímetros, venho pra cá, o que sobrou, posiciono certinho. O que eu vou fazer agora, gente? Eu vou costurar desta forma, eu vou passar uma costura aqui e outra costura aqui. Lembrando algo muito importante, quando chegar aqui perto dessa abinha, dá um retrocesso aqui para reforçar a costura, tanto dos dois lados, tá? Então, nessa etapa, eu vou passar uma costura reta e depois disso, eu vou overlocar para ter um acabamento profissional aqui bonito na minha fronha, tá? Aqui está pronto, overlockado. Se você quer fazer para você aí na sua casa, para sua filha, para seu bebê e não tiver overlock, você pode fazer o zigue-zague, tá? Para fazer acabamento. Aí vocês cortam, tá? Todas essas pontinhas, esses fiapinhos que ficam aqui nos cantinhos. Gente, a medida dessa fronha é medida padrão para travesseiro de bebê, tá? Ela fica pronta. 30 por 40. E olha que bacana aqui, ó. Lembra dessa dobrinha que a gente fez? É ela que vai fazer aquele detalhe que a gente prende o travesseiro. Aí eu já desvirei assim e desviro novamente. E aí eu tenho esta linda fronha, gente. É tão bonitinho. Olha que graça. Olha que bonitinho que fica, né? Lembra que eu falei? Fiz o detalhe em uma outra posição que já faz toda a diferença, né? Olha que legal. Então aqui, essa parte aqui tá pronta. Lembrando que todo o lençol que eu tô fazendo é para berço padrão americano de colchão 1,30 por 70. Agora vamos seguir aqui com o lençol de cima. Primeiro a gente vai preparar a vira, tá? Lembrando que a vira ela tem 1,20 por 32. Agora eu cortei uma tirinha de 5 centímetros, como eu fiz na fronha, tá? Que eu costurei da seguinte forma. Você coloca essa tirinha aqui virada pra cima, tá? O direito pra cima e a parte da vira também pra cima. Então, ficou o lado avesso de cima do direito do de baixo. E aí, eu passo uma costura. Aí, eu viro, passo aqui direitinho e eu já vinquei aqui, tá vendo, com ferro, a minha costura, minha margem de costura. Eu tô deixando aqui com 3 centímetros, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou passar uma costura aqui bem no cantinho e na junção aqui do lado, eu vou colocar meu pezinho de máquina novamente para fazer aquele bordado. O mesmo que foi feito na fronha aqui em cima do tecido rosa, bem rente aqui ao cinza. E aí meu acabamento fica bem bacana assim, tá? Vai apenas, né, aparecer essa costura aqui e o avesso do bordado, que não fica feio, tá, gente? Tem muitos lençóis de grifes famosas que tem esse bordadinho e aparece aqui no avesso da vira. E olha a vira aqui, toda linda, né? Olha o avesso que eu comentei. Até no avesso fica bonito, gente. E agora, eu vou esticar aqui essa vira e vou pegar a outra parte aqui do lençol de cima, que é aquele de 1,45 por 20. Eu marquei aqui um meio, fiz um pique, tanto no meio desse como desse. Ah, eu já adiantei e fiz a bainha nas duas pontas só da vira, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, lado direito pra cima, e vou pegar a parte aqui do lençol de cima e também do lado direito pra cima. Então, vai ficar lado direito com avesso de cima. Direito pra cima, direito pra cima. E aí, eu fiz assim, porque eu já fiz a bainha, tá? Dessa parte. Então, o que eu faço? Eu acerto bonitinho de todos os lados. Vou
você alfineta, prende e vai passar uma costurinha aqui com meio pezinho de máquina, na extensão toda. Eu prendi, como eu falei pra vocês, aqui, né, até o final, só que eu deixei aqui, ó, essa partezinha solta, tá? Eu não fui até o finalzinho nas duas pontinhas, né? Eu costurei tudo, mas deixei essas duas pontinhas sem costurar, por quê? Porque eu não fiz ainda a bainha do lençol aqui, dessa parte. Você fala assim, Fabiana, não é mais fácil fazer primeiro a bainha desse aqui e depois prender? Também pode. Eu gosto de fazer assim pra não me perder, pra que tenha um encontro certinho aqui da bainha da vira com a parte de cima aqui do lençol, tá ok? E por que que eu fiz assim, com essa costura aqui pra fora? Olha aqui, tipo uma mágica pra vocês, só que a gente vai terminar isso aqui daqui a pouco. Quando eu viro, ó lá, tá a vira certinha, lado direito com o direito, tá vendo? Quando ela tá esticada, vai ficar aqui o avesso e o direito. Não vai aparecer isso aqui, tá? A gente já vai fazer o acabamento, porque antes disso, eu preciso agora fazer a bainha aqui dessa parte, da parte maior, que eu vou fazer a volta toda. Então, vocês vão lá na máquina e façam a bainha inteirinha, de ponta a ponta aqui, para depois a gente finalizar essa parte da vira, aqui, esse acabamentozinho, tá bom? Então, vamos lá pra máquina para fazer toda essa bainha. E meu lençol tá com a bainha todinha pronta. Lembra que eu deixei aqui um cantinho aberto? Pois é, eu já fechei, tá? Tava abertinho aqui, agora eu costurei até o fim. E agora o pulo do gato, né? Pra gente ter esse acabamento perfeito, não ficar aparecendo essa costura. Eu vou dobrar aqui, como se ele já tivesse pronto, bonitinho aqui agora, né? Direito pra cima desse, direito pra cima desse. O que que eu vou fazer? Eu vou costurar bem aqui com um pezinho de máquina, prendendo toda essa costura que tá aqui. Então, ela não vai aparecer, porque ela vai ficar embutida dentro desta costura. Eu vou pra máquina, eu vou mostrar essa costura pronta e como a gente vai rebater para que ela fique igual um acabamento profissional, tá? De lençol. E olha lá a bainha pronta, né? Como eu disse pra vocês, não vai ficar aparecendo nada. Bacana, né? E o que mais agora? Agora, eu vou abrir desta forma assim. Aí não fica essa ponta? Eu vou tombar ela aqui para as costas desta parte. Aqui tá a vira, tá? Aqui tá a vira. E eu vou tombar para essa parte aqui, que é o avesso da parte de cima. E eu vou rebater essa costura aqui. Vai ficar assim, tá vendo? Olha que bacana. Depois que ele tá pronto, é só dobrar e tá com a sua vira perfeita, assim. Aqui tá o lençolzinho já prontinho, olha que graça, com uma vira, ó, prontinha. Gente, fica muito bonitinho. Se vocês quiserem, pode colocar um bordado aqui, nessa parte, mas dependendo do tipo de bordado, talvez seja necessário forrar, tá? Mas, se for algo bem delicado, pode colocar um bordado aqui na sua vira. Aqui eu optei por um lençol mais básico, porém moderno, bonito, sofisticado. E no final do vídeo eu vou mostrar uns outros dois que eu fiz. Um que faz um composê com esse aqui e um outro modelinho, tá? Agora, eu vou pegar a parte de baixo e mostrar pra vocês como que a gente monta o lençol de elástico. E aqui está. Esse aqui é aquele pedaço de 1,80 por 1,20, que como eu mostrei no começo do vídeo que eu fiz com uma folha de sulfite, eu marquei 22 por 22, eu juntei as 4 pontas, eu dobrei, juntei as 4 pontas, marquei 22 por 22 e cortei, e ficou desta forma. O que que eu faço agora? Eu vou juntar aqui, ó, esse aqui é o avesso, esse é o direito. Eu vou fazer igual eu fiz na vira, tá? Eu vou costurar todas as pontas do lado direito, todas elas, todas. E depois eu vou costurar ao contrário, para que fique totalmente escondida essa costura. E eu tô aqui, como eu disse, direito com direito.
eu vou colocar só meio pezinho de máquina, tá? Pra prender isso aqui. Venho aqui, dou retrocesso. Retrocesso novamente, prendi. O que eu faço agora? Agora eu vou pro lado do avesso. Coloco toda essa costura assim, bem esticadinha assim, bonitinha. Tá vendo? Desta forma. E agora sim, eu prendo com um pezinho de máquina. Também dando retrocesso no começo e no fim aqui da costura. Gente, é simples, tá? É bem simples. E aí, olha como que fica. Tá vendo? Eu tenho um acabamento perfeito nos cantos do lençol de elástico. E por dentro fica assim. Aí, nesse caso, a sabinha fica aqui solta mesmo. Você não vê nada, tá vendo? Você não vê nada desfiando. Um acabamento perfeito. Agora, faz isso em todos os cantinhos. Preparado aqui tudo pra gente colocar o elástico. O que eu fiz? Gente, tá tudo costuradinho, né? Os 4 cantos. Aqui é a parte de 70 e aqui é a parte de 1,30. Na parte de 1,30 da quina pra cá, eu fiz um risco aqui com lápis. Eu vou marcar 30 centímetros. E vou fazer isso nos 4 cantos, mas na parte do 1,30. Por quê? Porque eu não vou colocar elástico no lençol inteiro. Eu vou fazer só a parte da cabeceira, entrando 30 centímetros de cada lado. Então, vai ficar um espaço desse tamanho aqui sem elástico. Aí, eu marquei aqui, ó, 30 centímetros daqui pra cá. Faço a volta toda aqui, que é aquela parte dos 70. E venho pra cá também 30 centímetros. Agora, eu vou mostrar aqui no overlock, mas também pode ser feito no zigue-zague, tá? Eu vou começar da onde? Aqui eu tenho aquela parte dos 70 e aqui aquela parte dos 30. Nessa parte dos 30, eu vou colocar um elástico. Eu tô usando um elástico bem forte, tá? Um elástico de qualidade de 10 milímetros, que eu vou começar a prender aqui. Eu vou pôr um pouquinho pra cá do risco, só pra prender. O que eu vou fazer? Por que eu tô fazendo no overlock? Porque o overlock, eu não tirei a faquinha dele, tá, gente? Eu vou prender o elástico com cuidado pra não cortar o elástico e já fazer o acabamento aqui do cantinho. Se você não tem, repetindo, faça no zigue-zague, que também dá super certo. Então, vou fazer aqui um pouquinho. Prendi o meu elástico. Agora, eu vou esticar esse elástico o máximo aqui que eu puder. Seguro aqui o tecido. E vou overlocar com ele esticado. Como fica bonitinho o acabamento. Tá vendo que eu comecei aqui? Tá tudo overlocado. Eu vou virar aqui, tombar essa parte aqui, o direito em cima do avesso. E vou passar uma costurinha. Só que como eu tô na parte do elástico, o que eu vou fazer? Eu vou esticar o elástico. Eu estico, seguro e costuro. E vou fazer isso a volta toda. Olha que gracinha que ficou. Tá dobradinho, vou abrir pra vocês verem. Aqui, gente. Olha aqui o elástico como que ficou. Na parte menor, como eu falei, entrando os 30 centímetros aqui na parte comprida. Eu vou tentar mostrar pra vocês, pra ver se dá pra entender certinho, tá vendo? Aqui é a parte menor do colchão e nessa parte maior entrou 30. E o resultado final. Uma graça, né? A fronha, o lençol de cima com a vira, o lençol de baixo, né, que eu acabei de mostrar aqui pra vocês. Lembra que eu falei que ia mostrar outros modelinhos que eu fiz? Olha que bacana aqui essa ideia. Esse aqui
é um cinza, é o mesmo cinza que eu usei aqui. Gente, vocês viram que eu usei duas estampas? Quando as duas estampas se conversam, vocês podem misturar sim, que fica bem bonito. Olha que delicado que tá isso aqui. E aqui eu fiz ao contrário, eu fiz um pouco diferente. Esse tem um bordadinho que eu ensinei. Agora aqui, esse não tem o bordadinho. Esse aqui tá mais simples, ele é todo cinza e eu coloquei só esse detalhe aqui, naquele rosa desse tecido aqui, desse percal. E a mesma coisa aqui, na vira eu coloquei só esse detalhezinho, tá vendo? E o lençol de baixo todo cinza. O que que dá pra fazer? Se eu quiser misturar, colocar esse lençol de baixo com esse de cima, com essa fronha, fica lindo e vice-versa. Isso é uma coisa legal, que você pode estar compondo também no enxoval do seu bebê. E outro lençol aqui, que já com uma proposta bem diferente aqui, olha que graça, gente. Que lindo. Olha esse aqui bem moderninho. Aqui eu coloquei desta forma, tá vendo? Soltinho. Eu coloquei uma tira de tecido de 5 centímetros, que eu dobrei no meio e preguei da mesma forma que eu ensinei aquela hora de virar, aqui, ele dobradinho assim. E aí eu fiz essa parte, virei como vocês viram e fica desta forma. E fiz a mesma coisa aqui, na vira. Aqui eu usei um percal branco. Olha que bonito que ficou. Poderia ter colocado um azulzinho, amarelinho, rosinha, mas eu achei que ia ficar mais delicado tudo branquinho aqui, tá? Já que ele é tudo coloridinho, ficar algo mais clean, mais moderninho. Olha que graça que ficou. Então tá aqui todas essas dicas pra vocês. Lindos lençóis. Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá, é Guarnieri_Fabiana. E se você fez alguma coisa, algum vídeo que eu fiz, vai lá e me marca. Me marca lá nos stories pra ver o que vocês estão fazendo. Algumas pessoas me compartilharam, eu fiz a máscara, eu fiz a receita lá do enroladinho sem glúten. Compartilhe comigo pra saber se vocês estão gostando. E deixe seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe e até o próximo vídeo.